Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. Oi para você que nos acompanha, oi para você que acompanha o canal do Nota 10. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Nota 1000, trazendo aí as melhores informações e um papo descontraído para você que está passando por esse processo do Enem 2023. E hoje a gente está com o professor Arion, de Geografia. Se você acompanha as aulas do Nota 10, já deve ter visto a carinha dele por aqui. E hoje a gente está recebendo ele para falar não do que vai cair, mas do que já caiu na nossa prova de Geografia, na nossa prova de Ciências Humanas no Enem 2023. Professor, é um prazer estar recebendo você aqui. Tá hoje não se vendo pelas telinhas, né, assistindo a aula pelas telinhas, mas tendo você aqui presencialmente, participando do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Em relação à prova, a gente tem muita coisa para dialogar hoje, a prova já passou, porém existem alguns pontos que a gente precisa mencionar e, sobretudo, fazer uma relação com as aulas que vocês assistiram no Aluno Nota 10. Eu já vou começar falando disso, tá? Porque a gente realmente tem que valorizar o que o Nota 10 está fazendo, porque nós tivemos aulas de Geografia aqui e os assuntos que o professor Arion trouxe, muito que... de uma forma muito certeira, caíram em questões na prova de humanas que a gente viu no primeiro dia do Enem. Eu já queria que a gente comentasse. Primeiro, fazer uma análise geral da prova. O que é que você achou da prova, especificamente das questões de geografia, nível, se tinha pegadinha, o que é que você achou? Em relação ao caderno de humanas, não veio tantas surpresas. Claro que a prova do Enem, ela está mudando um pouquinho em relação ao caderno de Ciências Humanas. Se a gente pegar um recorte de 5 anos, os últimos 3 está trazendo alguns conteúdos que outrora não era tão comum na prova do Enem. Era muito comum vir questões de geografia humana, geopolítica, e de um recorte de 3 anos para cá, está sendo mais comum cair também questões de geografia física, fazendo uma relação com os impactos ambientais. Então ela tem mudado, inclusive a própria banca, que é uma banca nova agora para esse certame, 2023, trouxe também um olhar um pouquinho diferente à prova. A prova do Enem, ela não mudou o seu layout, a estrutura continua a mesma, texto auxiliar, imagem ou recorte também auxiliar, comando de questões, distratores e o gabarito, claro, que acredito que você que é aluno nota 10 deve ter se saído muito bem. Foi uma prova que eu até digo muito que ela não teve um nível elevado e o Enem não tem essa tendência, via de regra, a prova do Enem, ela tem um nível mediano e de médio para baixo em algumas edições. Essa edição de 2023, eu digo que ela teve um nível mediano e em alguns aspectos também um nível baixo. A gente pode citar 1 ou 2 questões que teve um nível um pouquinho mais específico, não que seja uma questão difícil. O que seria um nível mais específico em relação a conceitos básicos no que concerne o componente curricular de geografia dentro do caderno de Ciências Humanas. E, claro, pegando o caderno como um todo, a gente dialoga com colegas de outros componentes, como história, filosofia, sociologia. Senti um pouquinho falta de questões de história, mas isso já tinha acontecido em 2022. Caíram poucas questões de história. Agora também caiu um número menor também de questões de história, em comparação a um recorte maior de 5, 6, 7 anos, mas tem caído mais questões de sociologia, filosofia, fazendo aí um diálogo com história e com geografia. Sim. Em relação ao ano passado, para esse ano, caiu um pouquinho menos de questões de geografia física, que estava sendo uma tendência 2020, 21, 22, e aí 2023 caiu uma sobre tectonismo, citando o Himalaia, Cordilheira do Himalaia, que inclusive a gente mencionou aqui em uma das aulas. Ponto pro Nota 10. Ponto pro Nota 10. Mas em geral foi uma prova bem tranquila, acredito que você está assistindo, está nos assistindo, deve ter se saído muito bem. Para quem estudou, tava de boa responder. Para quem estudou, tava bem tranquilo, uma prova bem
leve mesmo. Ariane, já queria começar falando de um dos assuntos que você abordou em uma das nossas aulas de Nota 10, quem acompanhou a Nota 10, falando sobre estruturas geológicas. Foi um dos assuntos que você trouxe e que caiu na prova, não é isso? Sim, é um conteúdo que, via de regra, cai no Enem, cai também em outros processos seletivos, como a UES, FUVEST, enfim, é comum cair tema como geologia, como geomorfologia, relevo, fazer uma relação com hidrografia, com solos e também dialogando com os impactos ambientais. Para essa edição específica, para essa prova que ocorreu, caiu uma questão fazendo relação ao tectonismo e a Cordilheira do Himalaia. A aula que eu mencionei aqui foi uma aula falando sobre estrutura geológica, trazendo conceitos básicos, mas falando também, sobretudo, em relação à estrutura geológica do Brasil. E de que forma o Enem gosta, ama de paixão, trazer a estrutura geológica do Brasil e fazendo aí uma ponte com a economia do país. Em regiões cristalinas, a extração de minerais metálicos como bauxita, minério de ferro, cassiterita, entre outros minerais importantes dentro do território nacional. Já nas regiões sedimentares, via de regra, há uma extração de hidrocarbonetos, combustíveis fósseis como petróleo, gás, em outros pontos do globo, xisto betuminoso, enfim, carvão mineral, que no caso não é a realidade do Brasil em termos de extração, é mais petróleo e gás. E aí, em cima disso, eu trouxe alguns conceitos básicos de geologia, e um deles foi tectonismo. Mencionei o que é o processo de orogênese. Ouro vem do grego, que significa ouros, que significa montanha, que o Brasil não tem paisagens montanhosas, não há cordilheiras montanhosas no Brasil. O Brasil nós falamos muito na geologia, numa borda passiva, distante de contato, intersecção, convergência de placas litosféricas. Que quando vocês eram mais novos, escutavam o professor falar em placas tectônicas. Eu vim desse tempo aí das placas tectônicas. E eu sempre faço uma menção para os meninos de uma sanfona. Quando você pega uma sanfona e coloca a força nas duas extremidades, ela faz um cenário de uma paisagem convexa, côncava, côncava, ou crista e vale. Do mesmo jeito ocorre com a crosta terrestre. Ela se torna plástica, ao se enrugar, ao se dobrar, surgem essas elevações, são chamadas de montanhas. E o Brasil não tem esse cenário. Contudo, em outros pontos do globo, nós temos sim essas paisagens, e uma delas é a Cordilheira do Himalaia, que caiu na sua prova. Não caiu especificamente sobre o Brasil, mas dava pra gente pegar esse conhecimento dessa aula, puxar na memória, acho que eu escutei algum professor falando sobre isso, e adaptar o que você falou na nossa aula pra questão, não é isso? É verdade. Então, caiu sobre tectonismo. A prova também trouxe muitas discussões ambientais, que já é uma tendência do Enem. O Enem gosta muito, não só no caderno de humanas, mas também no caderno de natureza, sempre traz discussões ambientais, problemas ambientais, de que forma a sociedade brasileira pode ter um olhar sensível para tentar minimizar esses impactos. Você acha que é uma forma do INEP estar inserindo esse assunto? Porque esse assunto de meio ambiente e questões climáticas é um tema, por exemplo, para a redação que está sendo esperado há muito tempo. Dos últimos anos, os professores de redação sempre chutam, inclusive a gente chutou aqui no nosso podcast e nas nossas aulas de Nota 10, um possível tema ser essa questão de impactos climáticos que a gente tem observado no mundo e no Brasil, e ainda não veio esse tema assim recente nesses últimos anos, nessas últimas edições, não veio esse tema na redação, mas é uma forma de estar falando, de estar trazendo. Sim, é sempre esperado. Os professores de redação, quando nos convida, é muito comum a gente fazer uma parceria com os professores de redação para falar um pouquinho sobre algumas possibilidades de alguns temas, como repertório sociocultural. Então a gente sempre comenta sobre processos de urbanização, processos de congestionamento, macrocefalia urbana, que são problemas que surgem em núcleos urbanos, bem como também mudanças climáticas. Inclusive, na prova caiu uma questão falando sobre aquecimento global, trazendo aí uma discussão de como era o nosso planeta em um cenário pré-industrial e como ele se encontra hoje
em um cenário pós-industrial, pegando as revoluções desde o século XVIII, XIX, chegando até os dias atuais. Em relação ao meio ambiente, então, foi mais esse foco de aquecimento global que você falou, de impactos. O que é que você observou ainda sobre esse tema na prova desse ano? Esse ano, além de cair aquecimento global, que é comum cair, mudanças climáticas, caiu também, que eu até mencionei na aula aqui do Nota 10, sobre os impactos no solo. E aí, a menina dos olhos do Enem tem sido, nos últimos 5, 6 anos, quando se fala em impacto, de expansão da fronteira agropecuária, expansão da fronteira agrícola, fazendo aí relação direta com a soja. A soja é a principal commodity. Quem é a menina dos olhos? É a soja? A soja. A soja, quando a gente fala em soja, hoje ela é um câncer no Brasil. Ela está presente em todas as regiões brasileiras. Ela inicialmente era plantada só na região sul, por questões climáticas, naturais, tipo de solo. Na década de 60, 70, o Brasil passou por uma revolução agropecuária, revolução agrícola. Foi um cenário de mecanização e modernização do campo, uma química cada vez mais presente na agricultura, fertilizando, corrigindo o solo e dando possibilidades para que essa soja, que gera um produto muito forte na balança comercial de exportação, ela se expandisse cada vez mais. Se expandiu para o Centro-Oeste, ela é plantada majoritariamente no Centro-Oeste e hoje ela chega até o sul da Amazônia e o sudoeste do Nordeste, numa região chamada Matopiba ou Mapitoba, fazendo aí menção aos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e pegando também Tocantins, que está na região norte, mas que está ali próximozinho. Matopiba. Parece um trava-língua. Ou Mapitoba. Esse conceito é recente? Recente. E aí a prova trouxe 2 questões falando sobre soja, agronegócio, agrobusiness, agroindústria. Então, teve muito presente o espaço agrário, agronegócio, soja e, sobretudo, os impactos decorrentes dessa atividade, da soja em si, desse avanço da soja, que hoje é uma metástase, está em todos os pontos. Não existe nenhuma região do Brasil que não se plante soja. Você acha, então, no caso, esses dois temas, você acha que eram mais esperados mesmo? Impacto do meio ambiente, em relação ao outro assunto, também já eram geologia, já eram algo que você esperava, né? Sim, o que caiu já era bem esperado. Não teve nenhuma questão específica que a gente possa mencionar. Olha, isso aqui caiu e realmente o aluno tem que ter um olhar especial para o próximo ano. Tem que ter um cuidado, porque não era esperado. Todo ano eu digo muito para os alunos o seguinte: é comum cair uma questão inesperada. Em anos anteriores, caía sempre uma questãozinha de climatologia que não era tão esperado. Falando de ciclones, anticiclones, que não é tão comum ser cobrado no Enem. É comum mais em vestibulares que trabalham essa parte mais teórica, conceitual. Como eu já citei, FUVEST, a própria UES no estado do Ceará. Mas não é um hábito do Enem. O Enem ele é muito contextualizado e ele dialoga entre várias disciplinas, até áreas de conhecimento. Então é muito comum vir problemas sociais, vir discussões de problemas ambientais. Então teve sim discussão sobre soja, sobre mudanças climáticas na prova, sobre agronegócio, os conflitos de terra nessas áreas que disputam aí, sobretudo, plantações de soja. Você estava falando sobre participar de aulas de redação, né, para questão de repertório, e eu acho que humanas acaba sendo muito, na verdade, todas as disciplinas, mas, por exemplo, entender de geografia para você entender questões de história, questões de sociologia. Então, a gente estuda uma coisa, a gente estudou aqui meio ambiente e seus impactos, os impactos no meio ambiente, mas não são assuntos que servem apenas para a gente responder as questões de geografia, por exemplo. Também é importante para a gente ter noções, repertório para responder outras questões, né? Eu digo muito para os meus alunos o seguinte: via de regra, quando cai uma questão de geografia humana, de geopolítica, urbanização, aspectos demográficos, ele consegue se embebedar de outros conhecimentos prévios que eles têm.
Conhecimentos lá vindo da história, da sociologia, que discute muito isso, os problemas urbanos, sociais, a própria filosofia também. Mas aí quando a gente puxa para a geografia física, aí eu digo ao aluno o seguinte: ou você se concentra e tenta absorver o máximo de informações possíveis quando você estiver estudando lá em geografia, ou então provavelmente você irá perder uma questão no Enem. E por que eu digo isso? Porque essa parte da geografia física, climatologia, hidrografia, vegetação e biomas, relevo, geologia, cartografia geral, são conteúdos que eles são específicos da geografia. Então, você não irá discutir esses tópicos, esses temas lá na sociologia, na filosofia, muito menos na história. Então, eu digo muito aos alunos isso. Tenha cuidado um pouquinho com geografia física, tenha um olhar especial. No restante, vocês conseguem puxar uma informação, um conhecimento que você tem lá de história, de sociologia e filosofia e conseguir chegar no gabarito, que é o mais importante para Você costuma responder as questões depois? Costumo. Já respondeu? Sempre comentar, além de comentar, responder também, já respondi. Cê sabe o que eu acho maroto de vocês? Que vocês vão lá, dão aula pra gente, né? E aí sai a prova, vocês respondem só as questões de vocês. Eu quero vocês responderem todas, que nem a gente. Normalmente eu faço isso. Você responde a prova toda? A de humanas toda. A de linguagens, fez outra, eu vou dar uma olhadinha ali por cima. Olha o tema da redação, mas no geral... Você acha que você ia se garantir fazendo a redação? Gostei do tema, Dava pra puxar o quê de geografia pra responder a redação? Inclusive, eu disse pra uma aluna hoje, em sala de aula, o seguinte: ela disse: professor, fiquei com medo de ter tangenciado o tema e tal. Eu disse: olha, isso é comum de acontecer. Mas aí tinha informações na própria prova, no próprio caderno de humanas ou de linguagens, que dava pra você aproveitar. Por exemplo, tinha uma questão lá sobre censo demográfico. E aí a questão trazia um gráfico, os poucos gráficos que o Enem trouxe, né? Isso foi até um ponto negativo. É comum o Enem trazer muitos gráficos, tabelas, infográficos, imagens para a prova de humanas. Esse ano teve poucos, tinha mais textos auxiliares. Né? Mas tinha uma questão lá bem bacana, simples, fácil, mas bem bacana de analisar. Trazia um gráfico mostrando vários censos. O censo... ele é executado pelo IBGE e ele ocorre de 10 em 10 anos. O último tinha ocorrido em 2010. O próximo deveria ter ocorrido em 2020. Né? Mas estávamos no ápice da Covid-19, do coronavírus, SARS-CoV-2. E aí não teve aplicação do recenseamento do IBGE em 2020. Em 2021, não teve recurso do governo federal para aplicar o censo. Não tinha recurso destinado para isso. E o censo só foi aplicado em 2022, no ano passado. Sendo que esse ano, o IBGE começou a divulgar os dados lentamente. Sim. E afirmou que até 2025 iria compilar os dados e divulgar para a comunidade em geral. E lá tinha uma questão muito bacana, que o gráfico mostrava a taxa de fecundidade no Brasil, mostrando que vinha caindo consideravelmente. E o gabarito era a participação da mulher no mercado de trabalho. Então, de acordo com essa questão e outras questões também no caderno de humanas e de linguagens, eles poderiam ter pegado alguma informação... ligando, ou então, né? Assim. Algum insight. Opa, posso colocar aqui como repertório sociocultural, posso Cara, encaixar... queria ter pensado nisso antes. Agora que a prova passou, mas realmente... Que inclusive é bem comum o Enem trazer questões sobre demografia, sobre aspectos populacionais. E mais uma vez... caiu uma questão bem trivial, mas conceitual, conteudista. O Enem, via de regra, ele não é tão conteudista. Mas aí quando a gente diz assim, olha, essa questão tem um nível mediano, talvez difícil para alguns alunos. Quando a gente afirma isso, via de regra é porque a questão ela é teórica, ela é mais conteudista, ela requer do aluno alguns conceitos básicos da geografia, da filosofia, como pré-socráticos, sofistas e tal, na sociologia também, assim como na história. Então essa foi uma questão bem conteudista, mas o aluno que se preparou aqui na TCM com certeza gabaritou essa questão, porque a gente trabalhou também os aspectos migratórios. E ao trabalhar aspectos migratórios, claro, a gente trabalha vários conceitos demográficos. Já a gente falou dos assuntos que você esperava, a gente estava conversando aqui, falando sobre essa questão de Israel e Palestina, que você também trouxe na aula do Nota 10, e se eu não me engano, você falou que não esperava que fosse cair. Verdade, eu não esperava. Inclusive, esse é um ponto que eu até disse para vários alunos em sala de aula, o seguinte:
O Enem, quando a gente fala de atualidades, o aluno acha que atualidades é uma retrospectiva. E não é uma retrospectiva de nenhuma emissora. Se fosse, seria bem melhor. Exatamente. Atualidades é um tema que, via de regra, tem sido discutido nos últimos 5, 10 ou até mais, 20, 30 anos. Sabe o que é, professor? Se torna atual até o presente momento. É porque pro jovem, o atual é agora, né? Tipo assim, um negócio que aconteceu há 5 anos, já, na nossa cabeça já não é mais tão atual assim. Né? Mas, por exemplo, eu fiquei com a pulga na orelha, atrás da orelha, em 2022, na edição, porque veio uma questão da operação especial da Rússia na Ucrânia, que é assim que o presidente russo chama. Ele não chama de guerra, de conflito. Ele diz que é uma operação especial da Rússia em território ucraniano. E caiu uma questão em 2022. Aí eu disse, eita, questão bem atual, tudo bem, tá dentro ali de geopolítica, dentro do conteúdo programático, competências e habilidades, mas é uma questão muito atual. Mas aí a gente pode pensar um pouquinho, mas espera aí, o conflito entre Rússia e Ucrânia começou lá atrás, 2014, anexação da Crimeia, Revolução Ucraniana, Euromaidan, então tudo isso desencadeou em 2014 até culminar com essa operação mais recente. Então, pode ser que o Enem tenha buscado todo um contexto lá de 2014 para cá. E foi isso que a questão no ano passado falava. Contudo, agora em 2023, caiu uma questão sim da Palestina. E aí, dois pontos a gente pode mencionar nesse momento. Primeiro, que a mudança de banca pode ter afetado um pouco. E segundo, recentemente o INEP tinha mencionado que o banco de questões estava carente. E que seria necessário contratar professores e selecionar questões para aumentar o banco de questões do INEP, porque esse banco não é utilizado só nessa edição. Sim. É utilizado em outras edições, em outros modelos. Como PPL, na reaplicação, na prova para pessoas privadas de liberdade, né? Enfim, então, como tem aí várias provas ao longo do ano que o Enem aplica, ele precisa de um banco mais robusto. Sim. De um banco mais robusto. Então, acredito que tem muitas questões que foram elaboradas em um recorte de 3 anos para cá que está entrando no caderno de humanas, de linguagens, e isso é um ponto até para mencionar, para que o aluno fique atento a também temas atuais, mesmo tendo um contexto mais antigo, mas que tem sido discutido. Dá exemplo, rompimento da barragem de Mariana no dia 5 de novembro de 2015, rompimento da barragem do Fundão, caiu em natureza, mas não caiu em humanas até hoje. No Enem. Caiu na FUVEST, caiu na UES, Unicamp, mas não caiu no Enem. Rompimento da barragem de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Também não caiu no caderno de humanas. Caiu em natureza, mas não caiu em humanas. Então, assim, e são temas atuais. Sim. Porque repercutem até os dias atuais e tem dados sendo levantados de como está o Rio Doce, como está o Rio Paraopeba. Então, sempre é interessante a gente ver esses pontos. E, claro, caiu Palestina, a ofensiva do Hamas no dia 7 de outubro, que repercutiu no mundo inteiro. Realmente é surpresa, porque a gente, como você falou, né? Atualidades, obviamente, a gente que se prepara para fazer o Enem, se prepara o ano todo, né? Então, o que é atual pra gente é o que está acontecendo há um ano, e não só nos últimos meses, e pegar um assunto que ganhou evidência, principalmente nesses últimos meses, você fica... Fica que nem aquele... Rapaz, tá certo isso. Caiu uma sobre migração de judeus para o Brasil, que pega um contexto também, do Oriente Médio ali, e caiu uma específica da Palestina. E aí a gente trabalhou afinco aqui no Aluno Nota 10. Olha aí, e mais um ponto pro Nota 10. Você que assistiu, com certeza, deve ter gabaritado, porque a questão não era difícil, mas era necessário ter um conhecimento prévio de alguns fatos históricos naquela região. Ariane, a gente tá falando de questões. Se você fosse um professor que elabora... Na verdade, eu até já tinha pesquisado isso e agora esqueci. Eu vou deixar aí essa missão para mim mesma, para trazer pro pessoal que acompanha o Nota 10, dessa elaboração que os professores elaboram. Tem um negócio que pode dizer, que não pode dizer, então a gente não sabe se você é um professor que elabora ou não. Mas enfim, se você, supomos que você é um professor que está elaborando questões para o banco de questões... Pode falar não. Do INEP. Não pode falar, né? Mas supomos. Certo. E aí, qual questão você colocaria? Primeira Vamos questão lá. assim, ó. Não, isso aqui eu preciso colocar.
Eu sempre gosto de dizer que a prova do Enem, ela tem que ser uma prova que faça uma dosagem entre aquilo que é conceitual e teórico e aquilo que é contextualizado, que traz a vivência do aluno. Então, o aluno, ele pode chegar no gabarito de acordo com conhecimento prévio, com suas vivências, com suas experiências em comunidade, em sociedade, de acordo com seus direitos e deveres. Então, acredito que o Enem ele é muito assertivo nesse aspecto, de mostrar para o aluno, olha, você tem conhecimento prévio. E o conhecimento que você tem é tão importante quanto o conhecimento que você deveria ter, conceitual, teórico, para chegar aqui e gabaritar algumas questões. Então, eu colocaria uma questão aí de geografia física, porque aí eu ia realmente analisar se o aluno ele vinha se preparando, estudando para o caderno de humanas e, sobretudo, para o componente curricular de geografia, e colocaria algumas questões de problemas sociais, ambientais, que são muito corriqueiros no Brasil. E, mais uma vez, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil. Se é no Brasil, ela tem que discutir o Brasil e os problemas que são inerentes. Então você colocaria questões que envolvessem o Brasil. Brasil. Você não colocaria uma questão sobre Israel e Palestina? Colocaria, mas aí numa perspectiva da área. Aí eu poderia trazer um contexto histórico que o professor de História trabalha, o contexto da geopolítica que o professor de Geografia trabalha, e de alguma forma como esse conflito entre Palestina, que no caso não é Palestina e Israel, é um grupo terrorista que está na faixa de Gaza, chamado Hamas, que teve uma ofensiva em Israel e Israel contra-atacou. Mas não é Palestina, porque, claro, a gente sempre fala assim, Israel e Palestina, Palestina e Israel. Mas, na verdade, a causa palestina, pelo contrário, muitos palestinos são contra a ofensiva do Hamas, são contra algumas atitudes que o grupo terrorista Hamas ele aplica comumente naquela região. Não só o Hamas, mas a Jihad Islâmica, o Hezbollah no sul do Líbano, fazendo fronteira já com Israel, enfim. O que é que, tipo assim, o que é que você mais difícil perguntaria na questão do Enem? Questão do Enem? Vou fazer uma questão do Enem. A pergunta mais difícil seria sobre isso. Seria perguntar isso. De geografia? Sim, de geografia. De geografia, com certeza ia trazer cartografia. Nossa, eu realmente não ia saber responder, eu acho. E talvez também da ciência geográfica. Por quê? Porque toda ciência ela é importante, claro. E aí, quando a gente fala em geografia, dificilmente em sala de aula a gente traz informações como correntes geográficas, como categorias de análise da ciência geográfica, que é importante. E de que forma essas categorias, essas correntes, elas são utilizadas nos conteúdos ministrados em sala de aula. Porque por trás de todos esses conteúdos, cartografia, geologia, hidrografia, climatologia, relevo, geopolítica, urbanização, industrialização, existe um alicerce teórico, existem correntes filosóficas e geográficas importantes e categorias que irão analisar essas discussões, irão dar suporte a essas discussões. Então não é uma coisa assim aleatória, vamos ali falar sobre urbanização, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos criar um mapa. Não é assim, existe toda uma ciência por trás. Então eu traria uma questão de cartografia, que eu acho que é importante. Por que eu digo que é importante? Eu digo que todo e qualquer aluno ou qualquer pessoa hoje na Terra tem contato diário com a cartografia. Como? Me explica, porque a cartografia é um assunto de geografia que eu não gosto. Não vou mentir para lhe agradar aqui no podcast. Eu gosto mais de geopolítica, uma coisa quando mexe uma coisa com a sociologia, uma coisa assim. Agora, cartografia pega. O problema tá aí. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que a gente tá naqueles filmes de, sei lá, com o povo, sei lá, descobrindo assim, procurando uma coisa, uns fósseis, umas coisas, abrindo uns mapas, uma coisa bem poeira, tirando a poeira do negócio. Muita gente pensa que a cartografia é isso, é mapas, cartas, croquis, mas não é só isso. A cartografia está presente no nosso dia a dia constantemente. Todo dia você acessa através do seu smartphone algum aplicativo que vai ter alguma tecnologia cartográfica por trás. Vou citar aqui 4 aplicativos que constantemente utilizamos no dia a dia. Vai. O Uber. Ok. Muita cartografia, vou explicar por quê. Já caiu por terra aí o meu... O Waze, constantemente a gente utiliza. Google Maps, o Mapas do iOS. Então, constantemente, esses aplicativos 99, Maxim,
Eles utilizam uma projeção cartográfica chamada projeção cilíndrica conforme, que é uma projeção que mantém os ângulos constantes, ângulos retos de 90 graus. Olha aí a matemática dialogando com a geografia. Socorro. Para minimizar as margens de erros em termos de translados, de distanciamento, localização e aí, sobretudo, manter a precisão, não só da localização, mas a precisão das rotas. Não seria bacana a gente sair, eu quero sair de João Pessoa e ir para Campina Grande. Aí eu saio de João Pessoa para Campina Grande e esbarro em outra cidade totalmente aleatória. Isso aí não seria legal. E por que a gente consegue, de que forma a gente consegue manter um trajeto, um deslocamento de maneira fiel ou o mais próximo possível? Porque existe um sistema internacional de coordenadas geográficas que, através de satélites artificiais que estão na órbita da Terra, mapeiam toda a Terra através de linhas imaginárias verticais e horizontais. Que lá em 1900 e CUSP, quando vocês eram burguelinhos, vocês escutavam do professor de Geografia ou de Ciências falar em paralelos e meridianos. Sim. E aí, quando a gente utiliza Waze, Google Maps, mapas, Uber, ou então iFood, porque o iFood, quando você faz um pedido, Ele faz as coordenadas. isso, ele puxa lá onde é que você tá, a localização, enfim, e aí vai deixar o seu pedido, o seu produto até na sua comodidade, na sua casa. Ok, você fez eu ter um pouco mais de apreço pela cartografia A agora. cartografia é linda, é maravilhosa. Basta a gente ter esse olhar um pouquinho mais atencioso para entender de que forma ela está presente no nosso dia. Professor, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria muito... que pena! Eu queria muito agradecer sua presença. A gente tem 2 minutos para você explicar. 2 minutos para você explicar. É um desafio? É o desafio do podcast Nota 1000. 2 minutos para você explicar de onde vem o nome Arion. Arion e tem um sobrenome que eu não consigo pronunciar, que é... Alguns me chamam de Arion Charlon. A escrita é Arion Charlon. Inclusive, o nome do meu irmão é Ariel Sharon, que é o mesmo nome do ex-primeiro-ministro do Israel. E a minha referência, Ariel, o nome da pequena sereia. Então, o meu nome é de origem israelense, assim como o dele também. Mas não, meu pai nem minha mãe tiveram nenhum estudo aprofundado sobre a causa judaica, nem palestina, nem do Oriente Médio, nem árabe, nem nada do tipo. Na verdade, foi uma tia minha, uma irmã da minha mãe, que sugeriu, minha mãe achou interessante e colocou o nome do meu irmão de Ariel Sharon. Ela sim tinha tido alguns estudos puxando aí mais para os judeus, e aí ela trouxe aí essa pegada de Ariel Sharon e na sequência ficou Arion Charlon. Mas assim, é judeu, o nome é judeu, mas é isso, basicamente uma ligação ainda com a geografia, quem diria, né? Ela não podia nem imaginava, mas aconteceu. Sim. Interessante. Até o ano passado, eu nunca tinha encontrado ninguém com o mesmo nome que o meu. Esse ano, em um condomínio que eu moro, o cara, lá na Guarita, né, o porteiro, telefonando pra mim, dizendo assim, Ariel, você pediu um açaí? Eu disse, eu mesmo não. Aí, por quê? Não, aí passou um dia, segundo dia, você pediu? Não, pedi não. Aí, terceiro dia, uma pizza. Estão pedindo muita Também comida no seu não. nome. Esse rapaz, estão pedindo aqui um bocado de coisa do seu nome. Olha aí direitinho, ele disse, rapaz, vou olhar. Quando ele olhou, ele interfonou pra mim, disse, Arion, macho, velho, diga aí, tem um cara com o mesmo nome no condomínio, com a mesma escrita, Arion com Y. Eu disse, não acredito não. Tanto que eu busquei no mundo inteiro um nome igual o meu, não encontrei. A pessoa morando do seu lado. No mesmo condomínio, eu moro com a mesma escrita, mas enfim. É isso. Mas eu acho que o dele não combina tanto, porque ele não é professor de geografia. De geografia, né? Arion, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada por participar tanto do nosso podcast quanto do Nota 10, né? A gente já fez uma apanhada aqui e viu quão importante foram as suas aulas, assuntos realmente atuais que caíram na prova. Então, eu queria agradecer ainda mais todo o seu trabalho de estar passando esse conhecimento pra gente. Foi muito bom receber você e ter você com a gente aqui no nosso time. Eu que agradeço.
O aluno nota 10, esse programa da TCM, acredito que é muito enriquecedor para você que se prepara, que às vezes não tem uma oportunidade, nem tempo, às vezes é muito corrido, trabalha. Então, essa oportunidade de estar assistindo aulas gratuitas pelo TCM. Eu sempre digo muito nas minhas aulas o seguinte, que quando a gente fala em aulas de humanas envolvendo geografia e fala de agronegócio, agrobusiness, agroindústria, a gente fala assim, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Aí tá onde? Na TCM. TCM nota 10. Então é isso, queridos, agradeço. Eu que sou grato pela participação, né? Enfim, no mais é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado da prova e se preparem para o segundo dia que está chegando. Tá aí, obrigada, professor. Para você que está nos acompanhando, continue vendo as nossas aulas, continue acompanhando os nossos podcasts. A gente já provou aqui o quão importante tem sido esse trabalho que a gente está fazendo, levando aí conhecimento para você que vai fazer, que está nesse processo do Enem 2023. E a gente volta depois ainda com mais podcast Nota 1000 nessa reta final do Enem 2023. Tchau! Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.